Olá pessoal, o vídeo hoje vai ter que ser um pouquinho mais curto, eu espero que eu consiga fazer curto pelo menos, porque eu tô gravando isso de madrugada, final de semana do Dia dos Pais, vocês sabem como é uma loucura, então vamos lá. E pra vocês aí, quem for pai ou quem tiver pai, enfim, parabéns. Vamos lá. Ah, eu tô, desculpa, gente, tô exausto. Vamos lá. Começando. Primeira notícia que vamos falar uma coisa que não está aí na tela, antes que eu esqueça. Essa semana a Ucrânia atacou a Rússia, o que não é novidade, os ataques vêm e vão de ambos os lados, né? É uma guerra, mas o nível desse ataque foi baixíssimo. Qual foi o alvo? Foi uma praia. A Ucrânia lançou um ataque de drones contra crianças brincando na praia. Eu não tô de sacanagem com vocês. Foi exatamente o que aconteceu. Aí depois que mataram, né, crianças e tudo mais, não, é que o ataque não era para ter ido lá, a gente confundiu a praia com uma instalação militar, olha só. Dá pra acreditar numa coisa dessa? Pois é, não dá, né? De um lado você tem uma praia, do outro você tem uma instalação militar. Parece a mesma coisa? Não, né? Mas fazer o quê? Fazer o quê? Né? Não que se possa esperar qualquer outro tipo de coisa do Zelensky. Cara que é neonazista, né? Então, vamos lá. Uma coisa que eu venho falando já faz tempo, que é a respeito dos Mickeys do Supremo, especificamente dois dos três Mickeys que a gente tem no Supremo, que é o Mendonça e o outro Mickey do Bolsonaro lá, o, o Cássio Nunes, estava me faltando o nome. E especificamente o Mendonça, né? O Cássio Nunes é o presidente do Tribunal Eleitoral atualmente, mas o Mendonça é o vice, né? A gente tem visto um, umas coisas meio estranhas acontecendo aí. E eu sempre falava, olha, vamos ficar de olho no Mendonça, porque é, isso aí é cobra, né? Isso aí não vale nada. Por mais que ele possa aparentar em um ou outro momento estar agindo corretamente, a gente tem que ficar ligado porque vindo do Mickey e do Bolsonaro não tem nada mais que a gente possa fazer, né? Torcer para que ele pague pelos crimes aí, que a gente consiga reverter os estragos que eles causem. Mas eles se envolveram em várias coisas, né? Uh, por exemplo, a gente teve aquele vídeo um tempo atrás do Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro feito por IA, em que eles estavam no avião, eles atiravam contra barcos com dizeres
referentes a duas organizações criminosas, né? E aí eles explodem esses barcos e aí tem um terceiro barco que foge e eles colocaram as letras PT no barco fugindo, associando o partido às organizações criminosas, né? E o Cássio Nunes Marques e o Mendonça falam, não, tá tudo bem, mesmo que a legislação explicitamente proíba o uso de inteligência artificial, tá liberado, isso aí é apenas uma crítica política normal, não tem nada de errado, mesmo que seja absolutamente contra o que a legislação fala, tá tudo bem, não tem problema. E isso aí já tem um tempinho. Essa semana eles mandaram tirar do ar um vídeo que mostrava a associação do Flavinho Cagão com vários integrantes de facção criminosa, né? E milícia e por aí vai. Tinha o tal do Bebiano, tinha o Bacelar, que está em segurança máxima agora, e enfim, o círculo íntimo ali do Flavinho Cagão. E eles falaram, não, tem que tirar isso, não pode ficar. Isso aí parece algo imparcial? Parece algo apropriado para um juiz fazer? Pois é, não é, né? Mas é o que acontece com esse pessoal do Evangelistão. O... Uma outra coisa, o, o Mendonça, ele, quando foi o processo ali do Jacques Wagner, e o Jacques Wagner tem que ser julgado, vamos torcer aí para ser condenado se tiver as provas, enfim. O Mendonça se moveu rapidamente contra ele. Mas eu preciso lembrar vocês que até agora não teve nenhum movimento contra o Flávio Bolsonaro. Já tem uns 2 meses que a gente sabe da coisa toda. Né? Do Intercept lá e tal. E aí? Cadê você, Mendonça? Cadê a operação contra o Flavinho? Hein? Você não está se movendo contra por que motivo? O Mendonça, ele continua sendo tão bolsonarista quanto ele era antes. A diferença é que ele é da turminha da Michele, em vez de especificamente da turminha do Flávio. Entendeu? Bom, pois é. Com relação ao Irã e os Estados Unidos aí, outra guerra, os Estados Unidos, isso tem impacto pra gente aqui. A gente vai conversar do impacto daqui a pouco. O Irã, ele tem negociado com o Oman ali para os dois países manterem uma coleta de, abre aspas, pedágio, fecha aspas, que não é um pedágio, é um pedágio, mas não é um pedágio. Oficialmente não é um pedágio, é uma taxa de manutenção, mas é um pedágio. Né? Do, das, é, de todos os petroleiros que passarem por ali, de todos os navios, embarcações que passarem por ali. Né? Estados Unidos
Estava tentando dizer que ele estava envolvido na negociação, que isso aí tem a ver com a paz, que não sei o que lá, tá vendo? Não estamos apanhando, a gente está conseguindo alguma coisa aqui, ó, tá vendo? Não sei o que. Não. A negociação não tem nada a ver com os Estados Unidos. É só entre o Irã e o Oman e não tem nada, o Irã já falou, não tem nada a ver com a abertura do Estreito de Hormuz. A gente só está conversando entre a gente sobre a tal taxa de manutenção. É, graças ao Trump, o preço do petróleo vai ser permanentemente afetado por essa crise. Vai diminuir um pouco com o tempo, porque vai abrir o, o estreito ali? Vai. Mas com essa taxa, esses custos vão para cima de quem? Esses custos vão para cima de quem consome. O dono do navio vai pagar? Vai pagar. E ele vai passar esse custo para as pessoas para as quais ele está transportando a mercadoria. E essa pessoa vai passar o custo adiante, que vai passar adiante, que vai passar adiante, e no final vai para o bolso de todo mundo. Porque você já viu o bilionário ficar no prejuízo? Não, não acontece, né? Bom, e por falar em bilionário ficar no prejuízo, o Facebook, né, o Zuckerberg lá, o Zikaborg, como eu prefiro chamar, ele perdeu um processo nos Estados Unidos e ele vai ter que morrer com uma graninha lá. Isso aí uh, vai estar afetando o relacionamento do Trump com as Big Techs, porque era parte do acordo deles que o Trump ia proteger as Big Techs, né? Coitadinhas das Big Techs, tadinhas delas, olha só, cuti-cuti, né? Elas precisam de todo cuidado. Então, a gente vai ter que ver as ramificações disso. Pode tocar pra gente aqui no Brasil também, porque o, uma das formas dos Estados Unidos tentar mostrar força é tentar flexionar a, as forças deles contra a América Latina, né? E aí tem uma diferença clara. Peraí, pronto. Tem uma diferença clara uh, na questão aí, que é uma tacada de mestre do Lula, que é o Marco Rubio. O cara que está tentando jogar o governo americano contra a América Latina é o Marco Rubio. Marco Rubio, que é um descendente lá de, muito provavelmente, criminosos cubanos, porque o pessoal que fugiu de Cuba quando o Fidel tomou o poder tinha muito mafioso em Cuba. E eles fugiram para os Estados Unidos. Né? Mafiosos esses que tentaram atacar ali e ajudar os Estados Unidos a derrubar o governo cubano e não deu certo. Né? Mas enfim, o Marco Rubio é descendente de cubanos e ele com as orelhas de abano dele tá tentando mostrar para os outros nazistas e racistas lá do governo Trump que ele é um americano, que ele não é cubano.
e ele quer ser o próximo presidente. Porque tem uma briga, a gente já falou disso aqui no canal, tem uma briga entre o Marco Rubio e o J.D. Vance, desculpa, é o cansaço, para ver quem vai ser o sucessor do Trump. E o Trump não pode falar nada a favor de um ou do outro, ou falar contra um ou contra o outro, porque senão ele destrói o Partido Republicano. Porque uma parte do partido apoia um, a outra parte apoia o outro. Se ele escolher qualquer um dos dois lados, ele desmantela o Partido Republicano e eles têm a eleição de meio de mandato agora, seria o golpe fatal definitivo no Partido Republicano e no governo Trump. Algumas pessoas falam que se isso acontecer, o Trump é, perdeu o controle. Eu não acho que ele vai levar um impeachment, mas as bobageiras dele vão ficar um pouco mais difíceis de serem implementadas, né? Porque ele vai ter que passar pela Câmara de Deputados e pelo Senado americano. No Senado ele deve perder cadeiras, mas como vai renovar só um terço das cadeiras nessa eleição, então o que acontece é que ele ainda deve manter o controle do Senado, mesmo com isso. Vai ficar mais fraco no Senado? Vai, mas ele ainda deve. Para aquelas coisas que exigem uma votação maior, deve ainda ser complicado para os democratas. Né? E na Câmara de Deputados, espera-se que ele perca a Câmara de Deputados americana, né, estadunidense. Tem algumas pessoas que falam que o Trump, se ele perder essa eleição agora e a de 2028 para presidente, o sucessor dele perder, né, se ele não der um golpe, é, que ele está arriscado a ir em cana. Isso eu vou esperar para ver. Eu nem sei se ele chega lá com vida, né? Ele está todo estupicado. Enfim, eu preferia que é, ele simplesmente fosse para debaixo da terra, né? 7 palmos, devido às doenças dele antes disso. Não por qualquer questão relacionada à justiça nem nada assim, mas é para tirar o abobado do poder aí. O abobado completamente insano do poder. Ter um cara que é um sociopata demenciado com, com as mãozinhas dele ali ao alcance do botão para começar uma guerra nuclear, eu não acho muito legal, né? Mas enfim, vamos voltar ao Marco Rubio aí. Então o Marco Rubio ele quer ser é, presidente dos Estados Unidos, ele está atrás do Vance na corrida para a sucessão, só que a forma dele tentar passar o Vance é aproveitar que o Vence está mais ligado na coisa do Irã para usar os desastres que acontecem lá com os Estados Unidos em relação à guerra do Irã, enquanto ele, Marco Rubio, tenta conquistar triunfos aqui na América Latina. É ele que está controlando a coisa lá da Venezuela, né, roubando petróleo. É ele que fica dando corda ali na fralda do Milei. E também é ele que tá ali mancomunado com o Flavinho Cagão. E ele quer o Flavinho Cagão como presidente do Brasil.
Porque o Flavinho Cagão já falou que vai colocar funcionários aí do governo americano na equipe de transição dele, o que é ilegal, porque ele está dizendo que o governo dele vai ser subordinado a uma potência estrangeira, né? O governo do Flavinho, se o Flavinho ganhar. Mas se o Flavinho ganhar, eles mudam a lei, eles fazem o que quiserem aí, né? Porque a ideia deles é essa mesmo. Flavinho Cagão já falou que vai entregar tudo que o Brasil tem, incluindo o Pix. Então é essa a situação aí. O que leva a uma coisa engraçada. Aliás, mais de uma coisa engraçada. O Brasil pode acabar interferindo na eleição americana de 2028. Mas como assim? O Brasil está tentando fazer. Não, a gente não está tentando fazer nada. É só consequência das ações do Marco Rubio. Porque se a gente fizer certo e descartar de vez essa família aí, o Flavinho vai ter que fugir correndo do Brasil e vai acabar a graça para o Marco Rubio. Porque a esperança dele para se tornar presidente é colocar o Brasil numa posição de subserviência aos Estados Unidos. Não vai acontecer. Quer dizer, eu espero que não, né? Porque eu sempre espero pelo melhor. Eu me preparo para o pior, mas eu espero pelo melhor. Minha filosofia pessoal. Então, a gente precisa votar certo para descartar essa família por diversos motivos, né? Mas vamos continuar. Falando no Flavinho Cagão, a gente teve mais um desastre para a campanha do Flavinho Cagão, que foi a nomeação do Alfredo Gaspar. Né? Olha ele aqui. Eu pedi para inteligência artificial criar uma versão a la Gasparzinho dele, uh, num set inspirado num mapa de um jogo de terror. Né? Então tá lá. O Flavinho, em completo pânico, porque ele viu que estava tudo dando errado, ele tentou fazer uma jogada de mestre, só que toda jogada de mestre feita por um idiota não é uma jogada de mestre, é uma jogada de um idiota. Ele tentou usar o Alfredo Gaspar, colocar ele como vice-presidente, né, na chapa dele para vice-presidente, para tirar ele da corrida do Senado lá no estado dele, o que beneficiaria o Lira, e assim eles esperavam que o Lira fizesse uma articulação política em cima da hora para tentar forçar o partido dele lá a apoiar o Flavinho. Só que não deu certo. Não só o Lira não entrou no barquinho, como o, os próprios aliados do Flavinho estavam todos reclamando do Gasparzinho, porque o Gasparzinho está sendo investigado, né? Ele foi indiciado por, como é que eu posso dizer isso no YouTube? Por relações inapropriadas com uma pessoa de idade diminuta, né? Uma jovenzinha de 13 anos. Esse é o vice-presidente dos sonhos da extrema-direita.
E isso causou ali muito bafafá entre os aliados do Flávio, porque basicamente vai contra toda aquela retórica falsa deles, que eles são defensores da família, que não sei o que não sei o que lá, que o Flavinho Bolsonaro queria baixar e dar a maioridade penal para 14 anos, e no entanto ele está defendendo um cara que é maior de idade, está defendendo no sentido de trazer para a chapa dele, né? Porque você não traz uma pessoa que você acha que é criminosa para sua chapa política para presidente, né? Especialmente quando você vive falando groselha a respeito de maioridade penal, querendo baixar para 14 anos, e esse cara que já é muito adulto está envolvido num caso de arquivo PDF, né? Que eu não posso falar a palavra, mas é uma palavra que tem as letras P, D e F. Mas vocês sabem o que é, né? Aquelas coisas inapropriadas envolvendo crianças. O, o Gasparzinho aí, segundo as alegações, não só teria feito algo inapropriado com a menina, como ainda teria deixado uma cria, né? Então, isso não é novidade, já tem meses que a gente sabe disso. Uh, e essa é a situação. Os aliados do Flávio estão furiosos com o Flávio, porque o Flávio, mais uma vez, deu mais um tiro na própria candidatura dele. A gente tem que esperar mais uns dias aí até o dia 15, porque a data final ali para se confirmar ali as chapas e tudo mais. Algumas pessoas dizem que o Flavinho vai uh, jogar o Gasparzinho pro lado e vai colocar a Michelle num lugar. Eu tenho minhas dúvidas se a Michelle vai topar isso ou não. Porque ela estaria atrelando o nome dela ao Flavinho e tudo indica que o Flavinho vai perder. Ou seja, ela estaria se atrelando a uma derrota. E eu acho que as pretensões políticas dela são diferentes. Ela quer ser presidente, ela não quer ser vice numa chapa perdedora. Eu acho que a Michelle vai ficar fora dessa vez e ela vai tentar em 2030. Mas essa é a minha opinião. Na situação atual, me parece muito mais seguro ela apostar em 2030. 2030 não vai ter o Lula concorrendo, porque o Lula já vai estar idoso demais, né? Ele tem 80 e pouquinho agora. Daqui a 4 anos ele vai estar perto dos 85. Começa a ficar meio complicado. E ele estaria terminando o mandato dele perto dos 90 anos. Né? Aproveitando um pequeno comentário aqui, algo que o meu pai comentou comigo, eu já sabia disso, mas o meu pai falou, não, você pode falar essa história para quem você quiser e tudo mais. O meu pai conhece o Lula de quando o Lula ainda era criança ali e trabalhava vendendo coisas ali no Porto de Santos para os funcionários ali do Porto, para as pessoas ali da região, né?
para completar a renda da família dele. Enfim, aí você vê a diferença do Lula e o clã Bolsonaro. Um é parasita, né, o clã Bolsonaro, e o outro trabalhava desde da infância, porque na época não tinha alternativa ali. Enfim. Uh, até que a gente tenha um, uma candidatura viável mais progressista e a gente tenha se livrado da, dos Bolsonaro e da corja da extrema-direita, eu apoio o Lula 100%. Depois, se a gente tiver uma liderança mais progressista, eu prefiro a liderança mais progressista. Mas, enfim, até lá eu apoio 100% o Lula. Eu entendo que tem certas coisas que não são muito populares, mas elas são necessárias. A gente precisa rever certas posições legais aqui no Brasil, por exemplo, com relação a, a direitos reprodutivos, com relação a, a questão de uso de substâncias e jogo. A gente precisa rever muita coisa aí, porque não tá dando certo. A gente precisa rever para tirar poder do crime organizado e fazer a coisa de uma forma que uh, não vire bagunça, né? Então, mas não vai ser fácil. Eu sei que é um vespeiro mexer nessas coisas, mas a gente precisa fazer isso. Porque a questão das substâncias e a questão de direitos reprodutivos são questões de saúde pública. A questão do jogo não é diretamente uma questão de saúde pública, mas é uma questão que afeta diretamente o, o povo, no sentido de que rouba recursos de famílias, né? Dificulta a situação de famílias porque você tem pessoas se endividando. Indiretamente é uma questão de saúde pública também, porque você tem pessoas que não só tem a dependência psicológica no jogo, porque o jogo é feito para criar a dependência, né? Como também tem a questão de que tem certas psicopatologias que levam a pessoa a, a se envolver em comportamentos de risco, e isso inclui o jogo. Então, de certa forma, também é relacionado à saúde pública, apesar de que indiretamente. Mas vamos lá, vamos para a tacada de mestre do Lula e por que eu coloquei o Lula, o Xi Jinping e o Putin rindo de um lado e do outro o Trump e o Marco Rubio chorando. Com as ameaças aí que os Estados Unidos têm feito e também aquela palhaçada desastrosa do Múncio lá, que eu acho que o Lula deveria ter tirado esse cara do Ministério da Defesa há muito tempo. Tem algumas pessoas que falam não, que ele não pode tirar o Múncio porque tem alguma coisa lá envolvendo o Múncio e os militares aí que o Lula não quer mexer e tal. Mas o Múncio essa semana, ele fez uma declaração desastrosa que merece a remoção dele como ministro da Defesa.
que perguntaram para ele o que ele faria se os Estados Unidos atacassem o Brasil. E aí ele falou: eu abriria o portão, porque não tem nada que a gente possa fazer. Isso não é uma declaração que o ministro da Defesa deve fazer, nem de brincadeira. E depois ele alegou que era brincadeira. Mas nem de brincadeira você pode fazer uma coisa dessa. Então, isso aí já. Tem outras coisas aí que mostram que eu não acho que ele seja lá de muita confiança, mas por essa declaração sozinha já deveria ter sido tirado. Enfim, mas vamos à tacada de mestre do Lula. O Lula recebeu um alto oficial do governo russo esse final de semana aqui no Brasil. E eles estavam negociando uma parceria militar e possivelmente nuclear com a Rússia. Eu digo possivelmente porque a gente não sabe exatamente o nível dessa parceria. A visão mais conservadora seria para a questão de usinas nucleares, né, para a produção de mais combustível nuclear. Isso é uma coisa que já vinha sendo discutida com a Rússia faz tempo. Mas a gente precisa lembrar que recentemente o Lula andou conversando com o Putin por telefone e também com o Xi Jinping. Então, talvez esteja sendo feito algum acordo aí com a Rússia em termos de defesa. Lembrando que a Rússia compete com os Estados Unidos em número de ogivas ativas, né? Então é uma força considerável para se ter como um aliado. E os Estados Unidos fica mais preocupado vendo a influência de um rival crescendo aqui na América Latina. Isso tudo por causa das palhaçadas do Marco Rubio aqui. Mas não fica só nisso. A gente teve uma outra tacada de mestre do Lula, que é em relação à China. Pode parecer que para a maioria dos brasileiros não vai ter um impacto direto, mas tem, porque afeta a economia de uma forma geral. O governo chinês anunciou que eles vão estar facilitando a integração do PIX em negociações com empresas chinesas, em comércio com a China. Já tinha antes e tudo mais, só que sempre tinha burocracia. O Pix ele é usado em vários países do mundo, mas o que a China está fazendo agora é removendo barreiras burocráticas para tornar a coisa mais fácil. Tornando o comércio mais fácil usando o Pix, você vai aumentar a atividade comercial Brasil e China. E com isso você vai estar recebendo produtos chineses aqui de uma forma provavelmente mais barata, porque vai ter menos custos, derruba o preço aqui e acaba dessa forma injetando mais dinheiro na economia brasileira, o que acaba, desculpa, beneficiando todos, mesmo que você diretamente não esteja usando o seu Pix lá na China. E isso amplia a questão da desdolarização, amplia a questão de que a China se coloca como um parceiro comercial estável e complica a situação do Trump,
porque quanto mais desdolariza, ou com mais rápido desdolariza, pior para os Estados Unidos, porque a moeda deles perde confiança. O lastro do dólar atualmente é apenas a confiança, não tem mais o lastro em ouro. E eles têm uma dívida interna nos Estados Unidos que é incomparável. Se o dólar perde confiança, as pessoas param de comprar dólar para negociar com outros países, então eles não conseguem financiar a dívida deles. E isso é a derrocada fundamental aí do governo americano. O Trump acelerou em 10 ou talvez até 15 anos o processo de desdolarização com as medidas desastrosas dele para os Estados Unidos. Não que eu tenha peninha dos Estados Unidos, não tenho não, desculpa. Eu tenho amigos americanos, eu sinto por eles, pelas dificuldades que eles estão passando aí com o tramposo, nenhum deles votou nessa figura nefasta, mas é aquela coisa, a nível internacional eu tenho que pensar no Brasil primeiro. Então eu falo para eles, eu sinto muito, me desculpa, eu sei que você não votou no Trump, eu não quero que você passe por dificuldades, mas é, não que aquela pessoa em particular vai passar por dificuldades, enfim, mas é uma questão do país, né, do povo americano passar, quer dizer, o povo estadunidense. Eles também são americanos, mas é especificamente estadunidense que estamos falando aí com a crise interna dos Estados Unidos. O povo americano já sofre com os Estados Unidos, falando das Américas como um todo, porque eles se acham os senhores de todo o continente. E isso leva a um último ponto, que é em relação à Argentina. Nós temos o Milei Fraudão, ele tentou colocar um projeto para votação, um projeto de lei, no qual ele liberaria a venda de terras na Argentina para estrangeiros. Qual é a ideia dele? Porque a legislação argentina proíbe mais do que 15% das terras em regiões mais remotas ali para estrangeiros. Isso aí pega na questão da mineração, porque os americanos queriam comprar as terras argentinas para explorar o minério argentino, roubando a Argentina de forma descarada em troca de ajudar a manter o Milei no poder. Porque o Milei é igualzinho aos Bolsonaro. É um pilantra que só pensa nele mesmo. E a população argentina protestou aí contra essa pilantragem. A coisa ficou feia na Argentina. Mas aí eu também digo para vocês o seguinte: olha, eu sei que tem bons argentinos, tem argentinos que estão lutando pela Argentina, mas os argentinos na última eleição ali que eles podiam ter colocado opositores do Milei ali no congresso deles e enfraquecer a posição do Milei, em vez deles fazerem isso, eles votaram na turma do Milei e foi avassaladora a diferença ali, tudo por causa de suborno dos americanos lá, né? Então os argentinos têm
problemas internos, né? Uma porção significativa da população argentina topou o programa neoliberal desastroso. E eu preciso lembrar vocês, num momento desse também, que o Milei, a Argentina estava para entrar no BRICS. O convite estava aberto. O presidente anterior ao Milei tinha aceitado, só que até passar o trâmite da coisa toda, como tinha as eleições ali, ele não podia garantir, porque o, o vencedor ali é que ia tomar a decisão final, né? Porque mesmo que ele decidisse qualquer coisa ali, quando o vencedor ganhasse, dependendo de quem ele fosse, ele podia tomar uma decisão contrária. E foi o que o Milei fez. Ele tirou a Argentina do. Que estava para entrar no BRICS, ele tirou a Argentina do BRICS. E a gente vê a situação que está a Argentina hoje. Ah, você tem a empresa argentina pensando em vender carne de burro para a população argentina, porque eles não têm mais dinheiro para carne de boi. Você tem empresários argentinos podendo pagar o salário dos funcionários em mercadorias ao invés de dinheiro vivo. Você tem os direitos trabalhistas sendo massacrados. Agora os argentinos têm uma carga de trabalho maior. É... Então o cara não só ele perdeu a folga dele, não só ele tem que trabalhar mais por dia, mas no final das contas ele não vai ser pago em dinheiro, ele vai ser pago em qualquer mercadoria que ele esteja vendendo, o chefe dele falar, olha, não tenho dinheiro, vou ter que te pagar em sapato, por exemplo, no caso de uma sapataria. Aí o argentino, inteligente do jeito que o argentino que votou no Milei, vai ter que, depois de trabalhar não sei quantas horas por dia, todo escangalhado, ele vai ter que pegar o sapatinho lá que ele recebeu como salário dele e vai ter que ir no banco pagar a conta de luz usando o sapato. Só que o banco não aceita sapato. Então o idiota vai ter que, depois de trabalhar, arrumar mais tempo para vender o produto com o qual ele foi pago, torcendo para alguém comprar uma situação que a Argentina está numa economia ruim demais. A inflação da Argentina caiu um tempo atrás e vinha caindo, né? Mas não é porque a situação econômica da Argentina esteja boa. Eles tiveram uma deflação porque ninguém tem dinheiro para comprar nada. Não é uma coisa saudável. Enfim, mas é o projeto neoliberal do Marco Rubio aí. E isso completa o círculo da tacada de mestre do Lula. Ele conversou com Xi Jinping e conseguiu aí liberar camadas burocráticas entre Brasil e China para o uso de PIX. Com a Rússia, nós temos aí a possibilidade de uma parceria militar nuclear. Vale também lembrar que isso já é do ano passado, se eu não me engano, se é que não era de 2024, eu posso estar lembrando errado, que o. Não, acho que foi do ano passado mesmo. Posso estar enganado, mas acho que foi do ano passado. O Lula tinha mandado um adido militar para a China, o que indica que a gente está se aproximando militarmente da China.
A gente não tem ainda nenhum acordo sendo publicamente colocado entre Brasil e China de defesa nem nada assim, mas o Brasil é um parceiro importante para a China em termos regionais aqui, em termos da comida e outras coisas que a gente exporta para a China em termos de matéria-prima e etc. e tal. A gente também é um mercado consumidor importante para os produtos chineses. Temos as empresas chinesas vindo aqui para o Brasil. Então, não é um parceiro que a China possa facilmente abrir mão. É difícil você substituir um mercado como o brasileiro, e tem certas coisas que eles compram da gente que seria muito complicado eles substituírem, mesmo em se tratando de apenas gênero alimentício. O volume não seria fácil para eles substituírem, mesmo porque um outro país que tem produção agrícola elevada que poderia suprir a China é os Estados Unidos. E a última coisa que a China quer é se tornar mais dependente dos Estados Unidos. Então, a gente tem o BRICS cada vez se aproximando mais, estreitando cada vez mais as suas relações. Podemos estar vendo o BRICS num futuro próximo se tornar também uma parceria de militar de defesa mútua. Então é isso aí, gente. Eu acho que era o mais importante que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo e eu vou encerrando com o meu usual vida longa e próspera. Até mais.